Então, mais uma vez, bom dia para todos. Hoje, dia 18 de novembro, quinta-feira, começando nosso dia aí, o conteúdo de desenvolvimento de sistemas. Nessa semana agora, ficou uma atividade para vocês entregarem, né? O prazo foi até ontem. Eu vou corrigir algumas atividades aqui com vocês. Aqueles que vão entregar depois de agora, já não vai ter a mesma pontuação, viu? Porque eu vou fazer algumas aqui, até para tirar a dúvida mesmo, né? Porque acaba ficando dúvida de uma ou outra, né? Para a gente seguir naquele outro conteúdo. Essa parte de função aqui é bem importante para a gente, pensando que um método, né? Igual a gente viu, é uma função, só que é escrita um pouquinho diferente, é dentro de uma classe. Então a gente precisa conhecer isso aqui direitinho, isso aqui que vocês estão fazendo. Esses exercícios aqui, gente, deixa eu projetar aqui para vocês. Eles são mais fáceis do que parece, né? A questão de aí é questão mais de criatividade mesmo, de criação do código, né? É um raciocínio lógico, é de treino, né? Você tem que pegar os exemplos mais simples que são feitos em sala, igual quando eu estou passando aqui para vocês. É interessante que vocês depois peguem o conteúdo e refaçam para poder ver o que acontece, né? Como é que esse código funciona e tudo. Vocês vão ver que sempre ficou muito mais fácil assim. Mas se ficar só assistindo e não fizer aquilo que a gente está propondo aqui nas aulas, realmente para pegar é mais difícil. Bom dia, Giovana. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um exemplo da 1, né? Porque na verdade esse aqui é bem simples, esse número 1. Bom dia, Érica. Número 1 é muito simples. Número 2 também. Número 3 também. E o número 4, ela não é difícil também, mas ela leva alguns minutinhos a mais. Mas é bem tranquilo. Vou fazer elas aqui. Vamos pegar aqui, ó. Cria um programa em Python que defina e utilize as seguintes funções de transformação. Na verdade, esses aqui a gente já tinha feito. A gente já tinha trabalhado dentro do... Eita. A gente já tinha trabalhado como exemplo, né? Mas faço aqui de novo. Quilômetros para metros, metros para centímetros e centímetros para metro. Quando tá assim, ó, A, B e C, são 3 funções que podem ser criadas. Logicamente, cada um vai ter uma função diferente. Então, a gente pode criar 3 funções aqui, uma para cada coisa, né? Professor, o senhor vai fazer todas? Uhum. Mas aí, se o senhor fazer todas, as pessoas que enviarem depois, Vão o senhor... ficar com metade da nota. Já era para ter entregue ontem, né? Tirar dúvida, vocês poderiam ter feito isso com mais tempo. Só ontem que eu recebi alguns contatos, e porque deixou de última hora, porque tem mais de 10 dias que eu passei essa atividade, né? Quem deixou para fazer depois é sempre um trabalho a mais, né? É sempre assim, a gente passa com antecedência para ajudar vocês, mas vocês deixam sempre para depois. Eu já nem importo mais com isso, não. É só que eu vou fazer assim agora. Quem mandar a partir de hoje já vai valer metade da nota. Já vou ajudar bastante, tá recebendo depois. Então, aqui, ó, quilômetro para metro. Isso aqui é uma transformação simples, né, que a gente faz aí com muita tranquilidade. Quando eu tenho 1 quilômetro, eu tenho o quê? 1000 metros. 1 quilômetro é igual a 1000 metros.
Então, eu sabendo disso, fica fácil. Eu vou receber uma distância em quilômetro e vou transformar essa distância em metro. Então, vou colocar aqui, ó, metro, ou metros, né, tanto faz, é igual a distância que eu recebi vezes 1000. Aqui eu posso dar um return metro. Se eu quisesse, eu podia até colocar isso aqui diretamente do return. Ia funcionar também. A letra B aqui, ó, metros para centímetros. Então, MT, metros, to, 2, to, centímetros, cm. Vou colocar aqui distância também. Pode ser a mesma variável aqui, tanto faz. Vou colocar aqui, ó, cm, né, que é centímetro, é igual a distância, o quê? O metro é igual a 100 centímetros, né? Então, eu multiplico por 100. Return cm. Tá vendo? Isso aqui é muito fácil. Centímetros para metros. cm to mt. Centímetros para metros. Então, vou colocar aqui, ó, 100 metro é igual centímetro para metro. A distância, só que aqui é diferente. 1 centímetro para metro, eu vou dividir por quanto? 1 metro é igual a 100 centímetros, é isso? Então, eu divido por 100. Exatamente, Lohane. Dou um return mt aqui, ó. O nome dessas variáveis aqui que eu usei, né? Não é 2, não. Não porque 2 é a divisão inteira. Aqui eu quero a divisão real. Né? Até para garantir que essa distância que eu recebi esteja no número real, eu posso colocar float aqui, ó. Eu acredito que sim também. Espero que sim, porque essa aqui, inclusive, já tinha passado como exemplo. Eu acho que só não tinha feito essa última função aqui da divisão por 100. As duas barrinhas sempre vai gerar a divisão inteira. E agora que eu criei as funções, eu posso chamar. Como é que eu chamo a função? Eu posso vir aqui, ó, diretamente colocar aqui, ó, print km to mt. Eu coloco aqui, ó, 100 quilômetros é igual a quantos metros? Certo? Aí ele vai mostrar lá o resultado. Metros to cm. 5 metros é igual a quantos centímetros? 5 metros é igual a quantos centímetros? Centímetros to mt. Centímetros para metros. Vou colocar aqui, ó. 300 centímetros são igual a quantos metros? Vou executar. Lá ele mostra o resultado para mim, bonitinho. Né? Coloca aqui, ó. O primeiro resultado é 100 mil. Né? 100 quilômetros é igual a 100 mil metros. 5 metros é igual a 500 centímetros. E 300 centímetros é igual a 3 metros. Aqui a impressão ficou direta, né? Mas a gente pode colocar aquela formatação aqui nessa impressão de forma mais bonitinha, organizada. Então, você simplesmente chega aqui, ó, coloca aquele sinalzinho lá de interpolação, começa a escrever a formatação aqui para essa impressão. A gente pode colocar aqui, ó, colocar aqui, ó, 100 km é igual porcentagem F, colocar 0, 0F.
0F. Vai ser esse negócio aqui. Deixa eu só ver aqui. Isso. 100. Vou colocar aqui 100 metros. 100 MT. Agora aqui, ó. 5 metros é igual. Quando eu coloco 0, porcentagem 0,0F, significa que esse número não vai ter casa decimal depois da vírgula. 5 metros é igual a tantos centímetros. Porcentagem. E aqui eu coloco aqui, ó, 300 centímetros é igual porcentagem 0,0F MT. É o que? 300 centímetros é igual a tantos metros. Aqui, porcentagemzinha. Eu vou executar. Fica mais fácil a gente entender a transformação, né? 100 quilômetros é igual a 100 mil metros. Confere, né? Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Se eu tenho 100 quilômetros, é igual a 100 mil metros. É metros pra caramba, mas é isso aí mesmo. 5 metros é igual a 500 centímetros. Se 1 metro é igual a 100 centímetros, 5 metros é igual a 500 centímetros. Confere também, tá certinho, né? Aqui, ó, 300 centímetros é igual a 3 metros. Se 1 metro é igual a 100 centímetros, então 100 centímetros é igual a 1 metro. Ou seja, 300 centímetros é igual a 3 metros. Tá certo também. Tá certinho também aqui, ó. Então, essa número 1 seria exatamente isso aqui. Se vocês quisessem fazer um pouquinho diferente dentro aqui da função, poderia ter alguma coisa, alguma diferençazinha. Embora aqui não tem muito o que inventar. Aqui não tem muito realmente o que fazer, não. É simplesmente de forma direta, igual está aqui. Mostra o resultado no final e pronto. Né? Não tem muita necessidade de ficar fazendo muito código. Deixa eu pegar o outro aqui. Essa aqui, ó, é uma função bem legal também e simples até. Né? Fala assim, ó, cria um programa em Python que define e utiliza a função que transforma segundos em minutos. Chamada da função, segundos 90. Isso aí vai retornar o quê? 1 minuto e 30 segundos. Chamada da função, 200 segundos. Vai retornar o quê? 3 minutos e 20 segundos. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é uma transformação desse número de segundos. Uma coisa normal. O que eu faria para transformar essa quantidade de segundos em minutos? Uma coisa básica. Né? O que a gente tem que fazer, gente? Eu tenho lá 90 segundos. Como que eu acho a quantidade de minutos e a quantidade de segundos disso? Quem fez aí? Divide por 60. Exatamente. Se eu tenho 90 segundos, eu divido por 60, ele vai dar o quê? A parte inteira. Vamos pegar a parte inteira. Vai dar 1. Esse 1 aí é o quê? 1 minuto. Para eu saber que tem 30 segundos a mais, eu tenho que pegar o quê? O resto dessa divisão. Então, o resto dessa divisão por 60 é o quê? 90 resto 60, que é o chamar de módulo também. Ele vai chamar 30. Né? Então, essa é uma operação básica que o computador faz. Tem, inclusive, um operador para isso também, para a gente pegar esse valor. Se ficar difícil para vocês no primeiro momento, porque vocês estão mexendo com função agora,
começa a fazer o cálculo sem a função. Depois vocês vão transformando o código na função. Vão olhar o seguinte aqui, ó. Eu vou ler aqui, ó, uma quantidade em segundos. Eu vou só testar aqui, ó. Segundos é igual a 90. Certo? Eu vou colocar direto aqui. Aí, depois, eu vou vir aqui, ó. Pegar assim, ó. Minuto é igual segundos. Opa, tá escrito errado. Dividido, barra por 60. Por que eu estou fazendo barra? Porque aqui eu quero mostrar somente a parte inteira dessa divisão. Vou executar aqui, ó. Mosca 1, tá vendo? Opa, print 1 vai moscar 1 mesmo. Colocar minuto. Tá vendo? Tá moscando 1. Se eu tirar a barrinha, ele mosca 1,5. Tá vendo a diferença? Entendi até o jeito de fazer, mas tá, beleza. Nós vamos ver aqui agora, Evelyn. Se eu pego 90 segundos e divido por 60, ele vai dar 1,5. Legal? Agora, se eu coloco só a parte inteira dessa divisão, ou seja, barra, ele vai pegar só 1. Certo? Que é importante pra gente. Outra coisa que é importante é o que? É a gente pegar. Opa, já foi, né? Pegar o resto dessa divisão. Como é que a gente pega o resto dessa divisão? Operação de módulo. Então, essa aqui pega a parte inteira e essa aqui pega a parte que resta dessa operação. Então, quando a gente dá um print aqui, ó, segundo, olha lá, ó, ele mostra 30. O que é isso aqui, ó? 1 minuto e 30 segundos. Agora, se eu coloco 200 aqui, ó, a 3 minutos e 20 segundos. Porque se a gente for olhar, tá dentro do que está escrito no exemplo. Se eu coloco aqui, ó, 300 segundos, 5 minutos exatos, que é o quê? 300 dividido por 60, dá 5 minutos. Ele não dá resto nenhum. Ou seja, é uma operação simples que vocês vão criar uma função para isso. Como é que a gente cria essa função? Vou mostrar aqui para vocês, ó. F, vou chamar essa função de segundos, né, para ficar parecido com essa chamada que está escrito aqui, que é segundos. Aí eu vou colocar aqui, ó, tempo, 2 pontos. E agora, o que eu vou fazer? Vou usar a mesma estratégia aqui, ó. Minuto é igual a tempo dividido por 60, barra, certo? Segundo é igual a tempo módulo 60. Ok? Então, aqui eu já tenho a quantidade de minutos, a quantidade de segundos. Aqui eu estou usando o tempo, por quê? Porque vai ser a variável que eu vou receber aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu posso, inclusive, criar uma variávelzinha que vai mostrar na tela o texto do jeito que tá aqui, ó. 1 minuto e 30 segundos, 3 minutos e 20 segundos, certo? A gente pode colocar assim, ó. Colocar aqui impressão. Vou ver aqui, ó. Print. Posso colocar direto? Eu vou colocar direto aqui para facilitar. Print, porcentagem de minutos e porcentagem de segundos. Agora eu posso vir aqui colocar o nome das variáveis. Primeiro eu quero mostrar o minuto.
Precisa. Vamos chamar ela aqui agora. E agora eu vou chamar segundo. Não vou dar retorno de nada aqui. Simplesmente eu encerro ela aqui e eu faço isso aqui agora, ó. Paguei, né? E vou chamar a função segundos e a quantidade de segundos que eu quero. Segundos 200. Vou executar. Tá dando um erro. Bad input. Tá faltando um parênteses aqui. Aí, agora foi. 1 minuto e 30 segundos. 3 minutos e 20 segundos. Quiser chamar um outro, ó, segundos, eu coloquei 300 segundos. 400. 5 minutos, 6 minutos, 40 segundos. Tem um detalhezinho que ficou faltando, Evelyn. Realmente, assim, pode estar bem parecido o código, mas tem sempre alguma coisa que a gente precisa corrigir. Né? Quando não roda, não tem muito segredo, não. Certo? Mas acontece. Às vezes o código parece que está perfeito, a gente já enxergou ali, principalmente quando tem muito tempo que a gente está mexendo, a gente não consegue enxergar o erro. A gente passa por cima dele várias vezes e não percebe. Mas isso aqui, por exemplo, resolve essa questão fácil. Né? Inclusive, mostra o texto lá, mostrando para vocês. Eu posso chamar quantas vezes eu quiser, eu simplesmente coloco o tempo em segundos e ele vai calcular para mim a quantidade de minutos e segundos. Operação simples. Né, Ô, professor, mas se deixar só esse print, porcentagem de minutos e tirar esses últimos aí, tem problema? Como é que é, Evelyn? Se deixar esses segundos 90, segundos 200, segundos 300, por exemplo, pedir para a pessoa digitar. Não, tem problema nenhum, não. A única coisa que está acontecendo é que você está chamando a partir de uma leitura, que você pode fazer isso também. Igual aqui, ó, você pode colocar aqui, ó, input, int, né, na frente. Input, digite um tempo em segundos. E aqui você chama, ó, segundos T. Aí ele vai chamar quantos que quiser, ó. Vou colocar aqui, ó, 1000 segundos. 16 minutos e 40 segundos. 1000 dividido por 60. Então, 1000 dividido por... Peraí, deixa eu pegar a outra calculadora aqui. 1000 dividido por 60 dá 16. Certinho, 16 minutos. Agora, 1000 mod 60. 40 segundos. Tá certinho o resultado. Beleza? Então, você pode chamar da forma que quiser. Depois que a função está pronta, ela pode ser utilizada, né? Sem restrições. Ele executou esse tanto de vezes aqui, ó, com valores fixos, e aqui é um valor lido pelo usuário. Pode ser feito assim também. Ok, gente? Então, essa aí é a segunda. Vamos passar para a terceira aqui. Deixa eu ver a terceira. A terceira também é tranquila. É muito parecida com essa segunda e até mais fácil. A única coisa que essa terceira tem é o quê? Uma verificação de valores. E até falei com vocês que poderia fazer a leitura do dia, mês e ano de forma separada, né? Para não preocupar em ter que ler a data dessa forma aqui, ó. Ainda simplifiquei o caso para vocês.
Essa aqui é bem simples até. Então, vem cá, ó, vou apagar tudo. Delete. Como é que eu faço isso, então? Construa uma função que receba uma data no formato dia, mês e ano e devolva a string no formato dia, d, mês por extenso, d, o ano. Opcionalmente, valide a data e retorne null caso a data seja inválida. Validar a data é saber se essa data existe, viu? Né? Não tem necessidade de fazer, né? Mas, ok. Então, vamos lá. Qual a data que não existe? 28 de fevereiro de 2021. Não, essa existe, né? Essa teve. Foi agora 29 de fevereiro já não teve. Aqui, ó, esse mês foi até o dia mês de fevereiro foi até 28, agora não tem 29. Validar a data seria saber se essa data existe. Não tem necessidade aqui nesse caso, não. Vamos simplificar. Como é que a gente vai aqui, ó? Eu colocar def, vou colocar aqui, ó, data extenso, ou seja, data por extenso, certo? E vou colocar dia, mês e ano. São 3 informações que a gente vai receber. Isso aí para dentro da função, né, dia, mês e ano. E agora aqui a gente vai fazer uma impressão também dessa data por extenso. Então, o dia a gente já vai receber direto, certo? O mês a gente vai receber, só que a gente tem que verificar. Então, a gente vai pegar assim, por exemplo, ó, se tem até uma forma mais fácil de fazer isso, porque eu posso fazer a verificação um por um, né? Igual eu tô mostrando aqui para vocês, assim, ó. Se mês, a gente pode fazer assim também. Se mês é igual a 1. O que significa isso? E mês é igual a janeiro, certo? Eu posso fazer desse jeito. Fazer 12 verificações, uma atrás da outra, para pegar isso aqui. Uma outra forma também é a gente criar uma lista de meses, que eu acho mais fácil até, em vez de fazer esse tanto de verificação, porque eu tenho quase certeza que a maioria fez com si. Eu vou colocar aqui, ó, meses é igual, vou colocar abre, fecha parênteses. No primeiro valor, eu vou colocar assim, ó, ano. Por que ano? Isso aqui é como se fosse a posição 0 da minha lista. Vou pegar aqui, ó, quer ver? Quando eu abro uma lista, eu vim aqui, ó, vou criar 12, 13 colunas, certo? É como se fosse assim, ó, ano, aí eu coloco aqui janeiro, fevereiro, fevereiro, março, até chegar dezembro aqui, ó. Aí o que vai fazer? O ano vai estar na posição 0. Aqui vai ser 1, 2, 3, até chegar aqui, ó, 12. Ok? Então a gente pode usar dessa estratégia para fazer o código mais simples e deixar de fazer aquele tanto de verificação. Se mês igual a 1 é igual a janeiro. Se mês igual a 2 é igual a fevereiro. Se mês igual a 3 igual a março. Então, para não precisar fazer isso, é só a gente montar uma lista. Cada mês vai ficar em uma posição específica da lista, né? Ou seja, eu vou colocar um valor inicial aqui, ó, vou escrever ano, e depois vou colocar os nomes dos meses, justamente para esse ano ficar na posição 0 e janeiro começar a partir do 1, do 2, do 3 e ficar na posição certinha, certo? Seguindo que toda a lista começa desse índice 0 aqui, ó, que é coisa que a gente já estudou. Então, dá para vocês pegarem isso aí fácil. Então, vamos lá. Ano, e agora eu escrevo o nome dos meses, ó.
janeiro, vírgula, fevereiro, tá. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Certo? Nós colocamos aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então tá certinho aqui em relação à posição, certo? Lembrando que eu fiz isso aqui para pegar os nomes, ó. Então, posição 1, janeiro, posição 2, fevereiro e por aí vai. Ok? Vou finalizar aqui. E agora, vou escrever o código aqui, ó. Que é impressão, na verdade, né? Eu simplesmente posso dar um print aqui direto, ó. Colocar aqui, ó, porcentagem D, 5D, porcentagem S, de porcentagem D. É o que? Assim, ó, 18 de novembro de 2021. Então, ele já vai mostrar esse texto assim pra gente. De forma bem direta assim. Opa, fecha parênteses. Aspas, vírgula, vírgula não, né? Porcentagem. Abro parênteses, fecho parênteses aqui para não esquecer. E agora coloca a sequência. Esse primeiro número aqui é o quê? É o dia. Eu vou escrever dia aqui, ó. Depois é o quê? É o mês. Mês do ano. Como é que eu sei do mês do ano? É o número que eu coloquei aqui dentro da lista. Então, aqui, ó, a lista que chama meses. Eu abro, fecho colchete e coloco aqui, ó, mês. Porque se a pessoa colocou o número 11, eu vou na posição 11 da minha lista, que vai cair exatamente o mês de novembro. O novembro vai estar na posição 11 aqui, ó. Aí ele vai achar o mês certinho. Depois eu coloco aqui, ó, o ano. Escrevo o ano aqui, que é o nome da variável, e pronto. E aqui agora é só chamar, ó. Quantas vezes eu quiser, data extenso, eu colocar igual hoje, 18,11,2021. O resultado vai ser esse aqui, ó, 18 de novembro de 2021. Se eu pegar uma outra data aqui, ó, colocar aqui, ó, 27, 25, né? Dia do Natal. 25 de dezembro de 2021. Dia 1º, 2022. Não tá aceitando aqui. Tudo bem. 1 de janeiro de 2021. Fácil, né? Tranquilo, né? Muito tranquilo. Vocês fizeram assim ou fizeram com um bocado de condição aqui? Eu tenho quase certeza que foi com um bocado de condição. Como é que foi que vocês fizeram aí? Professor, só não entendi uma coisa. Esses números aí foi o senhor que escolheu, né? Foi. Mas aí não seria o usuário que tinha que escolher a data? Mas o que você vai fazer para o usuário escolher? Você só vai pedir para ele ler, né? O negócio, Evelyn, você cria a função e ela funciona para tudo. Igual assim, ó, eu coloquei datas fixas, mas a partir do momento que eu
criei minha função, eu posso chamar da forma que eu quiser. É a mesma coisa que nós fizemos no outro exemplo. Então, eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Só um minutinho aqui. Então, vamos lá. Vocês têm que entender isso, gente. Função é como se fosse assim, ó, eu posso reaproveitar esse código e chamar ele quantas vezes eu quiser, da forma que eu quiser. Aqui eu estou colocando valores fixos, mas se eu quisesse, poderia colocar aqui também para o usuário, ó, dia, vou fazer a leitura aqui do dia, digite o número do dia. Mês, digite o número do mês. Aqui, ó. Ano. Digite o ano. Aqui, ó, 4 dígitos. Aí. Seguir mais ou menos o que eu estou fazendo, vou colocar só a primeira letra, né? Mas aqui tanto faz. Eu chamo aqui, ó, data extenso DMA. E agora vai ser personalizado. Ó. Digite o nome do dia. Vou colocar aqui colocar 21 do mês 2 de 2022. 21 de fevereiro de 2022. Certo? Então, uma função eu posso chamar quantas vezes eu quiser, da forma que eu precisar, seja de forma com valores fixos ou valores que eu mesmo determino. Quando eu falo eu mesmo, é o usuário, né? Isso aí é somente o que vai mudar é a forma como eu chamo isso aqui. Eu coloquei a leitura dos valores e chamei os valores a partir das variáveis aqui, ó. É a mesma coisa disso. A única coisa que aqui o usuário informou. Mas é exatamente a mesma coisa. E função funciona exatamente para isso. É para você reaproveitar o código e chamar quantas vezes você precisar. Então, facilita muito a reutilização, né? O tempo de escrita do código, se você escreve uma função legal que realmente tem utilidade, fica muito melhor. Beleza? Alguém fez desse jeito? Não, né? Todo mundo fez com condicional, né? Se mês igual a 1, igual a janeiro. Se não, se o mês igual a 2, igual a fevereiro. Foi assim, né? Qual é a vantagem da gente fazer aqui, ó? Eu reduzi código também, né? Eu imaginei essa situação, ó. Se eu coloco numa lista, esse aqui vai ser 1, vai ser janeiro, 2, fevereiro, 3, março. Isso aqui é que a gente chama de uma associação. Eu estou associando o código da minha o código do meu índice junto com o nome que eu tenho que ligar. Né? Se eu tenho essa numeração, se eu tenho essa possibilidade, facilita muito. Quando a gente está trabalhando aqui com 12 condições, que é de janeiro a dezembro, ainda é um número razoável. Você ainda consegue fazer isso no código. Mas se fosse um número maior, ficaria quase impossível da gente ficar fazendo condicional dessa forma. Então, essa estratégia aqui vocês podem utilizar em vários locais. Não é só aqui, não. Isso aqui é só um exemplo mesmo. Em outras coisas dá para fazer isso aqui também.
Vocês estão tudo caladinho, por quê? Vocês estão assustados, né? Vocês mandaram a atividade tudo na correria. Pois é, tá todo mundo calado aí, ó. Só nesse tempo aqui, nós começamos a aula que foi 8h55. Nós já fizemos as três primeiras, né? Em 40 minutos, vamos colocar aí, nós fizemos as três primeiras. E isso explicando para vocês. Vamos lá. A facilidade foi com o tempo, viu? Extremamente difícil. Tem até que gravar isso aqui. Eu vou printar a tela aqui, cara. Você tá doido. Extremamente difícil. Ai, ai. Não é não, moço, é difícil não. Bem tranquilo. Ó, três aqui, que maravilha. Três não, quatro, né? Cria um joguinho de dados. Eu não precisa nem usar a função. Ainda falei com vocês, ó. Não precisa usar a função aqui, não. Cria um joguinho de dados para dois jogadores, onde você deve solicitar o nome de dois jogadores, sortear dois números. Parece fácil, né? Mas é. A gente vai pegar o nome de duas pessoas, sortear dois números de 1 a 6, ou seja, dois dados para cada jogador em cada rodada. Um número para cada jogador em cada rodada. Então, um número é para um, outro número para outro. Depois da primeira rodada, deve ter uma segunda rodada, onde serão sorteados mais dois números aleatórios, um para cada jogador. Você deve somar o resultado dos dados e mostrar o nome do jogador ganhador, e será o que tiver maior soma dos dados. Se houver empate, deve lançar a sorte mais uma vez, ou seja, fazer mais uma rodada, gerando mais dois números aleatórios, um para cada jogador, e quem tirar o dado maior vence. Um novo empate, sortear novamente até sair um jogador. Então isso é bem simples. Você imaginar o seguinte, eu vou fazer um jogo de dados simples, eu vou ter duas pessoas jogando, eu vou falar assim, ó, fulano, pega o dado aí agora, né, sacode esse dado e joga. Ele vai tirar lá um número, fala assim, ó, Bruna tirou 5, beleza? Bruna ficou com 5. Agora, Carlos vai pegar, jogou para cima, deu 2. Então, isso na primeira rodada. Bruna com 5, Carlos com 2. O que vai acontecer? Vai ter uma segunda rodada. Aí agora, Bruna pegou, jogou para cima, 3. Se ela tirou 5 na primeira e tirou 2 agora, ela vai ficar com o quê? Qual vai ser a pontuação dela? Se ela tirou 5 na primeira e 3 na segunda, vai ficar com 8. Tudo bem, Lohane. Então, Bruna vai ficar com 8. Agora, Carlos, a segunda vez, jogou e tirou 5. Na primeira vez, ele tinha tirado 2. Então, 2 mais 5, 7. Então, quem que ganhou? Bruna, né? Ou seja, o jogo acabou. O jogo vai acabar. Então, vai mostrar o ganhador, pronto. Agora, vamos dizer que seja num outro jogo, os dois jogaram primeira e segunda rodada. Fez a soma, empatou. O que vai acontecer? Eu, né? O que vai acontecer? Vocês vão sortear mais um número, um para cada um, e vai ver, ó, quem que tirou o número maior? Foi esse jogador aqui. Então, esse que tirou o número maior vai ganhar. Agora, se jogar novamente e empatar,
joga mais uma vez. Tirou de novo, empatou de novo, vai jogando mais uma vez, até um sair vencedor. Pode acontecer de sair vários números repetidos? Pode, a gente não sabe, porque é número aleatório, o computador que vai gerar, a gente não vai saber exatamente quantas vezes ele vai fazer isso aí. A gente pode até mostrar um printzinho, falar assim, ó, jogo empatado, e pedir para ele fazer novamente. Né? No final das contas, pela impressão, a gente consegue saber se empatou ou não. E quantas vezes precisou girar para desempatar, né? Então, é bem simples até. O negócio aqui é para vocês usarem, não é nem para criar uma função, né? Que eu coloquei, ó, crie um joguinho. O que é importante aqui é vocês usarem a função de números aleatórios. E que função é essa? Qual é a função que a gente precisa importar para dentro do nosso código para a gente... Qual a função? Não. Qual a biblioteca de funções, né? O nome certo seria isso. Qual é a biblioteca de funções? Qual biblioteca que a gente precisa importar? Randall. Muito bem. Lohane, muito bem, Bruna. É isso. A gente vai vir aqui, ó, vou colocar import Randall. Para usar essa função de gerar números aleatórios, que a função em si é randint, né? Que vai gerar um número de 1 a 6, que seria a quantidade de lados que a gente tem num dado. Então, vamos lá. A primeira coisa aqui que a gente faz é o que? A gente pode colocar aqui, ó, jogador 1. Melhor, vou colocar nome. Nome J1. Vou chamar de J1 para facilitar. Certo? Eu vou ter um outra variável assim, ó, nome J2. Então, vão ser duas leituras. Vou colocar aqui input, digite o nome do jogador. Esse código eu posso fazer de forma bem simples. Não vou falar assim, aqui tem que criar uma lista para salvar esses valores. Não tem necessidade, não. Se quisesse, poderia fazer, mas nesse caso aqui específico, esse jogo até é simples. Copiar, colar aqui, ó. Jogador 2. Então, digite o nome do jogador 1, nome do jogador 2. Só para a gente ver aqui está ok, ó. Vou colocar um print nome J1 e print nome J2. Vou mostrar aqui, ó. Então, aqui, ó. Carlos e Bruna. Ó, Carlos e Bruna. Lohane e João. Ó. Certo? A gente, pelo menos os nomes, já tá sabendo ler, né? Já tá funcionando aí. Depois da leitura dos nomes, o que a gente faz? Então, leitura da primeira rodada de dados. Então, eu posso até colocar um comentário aqui, ó, colocar um hashtag comentário, vou colocar assim, ó, primeira rodada. Vou escrever aqui, ó, primeira rodada. Então, dado jogador 1. E vou colocar dado jogador 1, R1. Ok, dado do jogador 1 da rodada 1, beleza? Então, vou colocar uma variável simples assim. E aqui embaixo também a gente vai ter dado jogador 2, rodada 1. Então, isso aqui é até para simplificar a forma de reconhecer o que a gente está fazendo, viu? Então, vamos lá. Como é que a gente usa a função randint? Simplesmente coloca o nome da biblioteca de função, Randall, coloca randint, ou seja, a gente está usando uma função aqui, a gente não está criando a função, está usando. Eu abro um parênteses, coloco aqui, ó, 1 a 6. Significa o quê? Que ele vai gerar um número aleatório do tipo inteiro nessa sequência de 1 a 6, ok?
só para a gente visualizar aqui. Por enquanto também não estou fazendo nada ainda. O jogo é muito simples, só. Aqui, ó, vou saber aqui, ó, quanto que tirou o 1, quanto tirou o 2. A gente só está imprimindo aqui agora, ó. Ó. Melissa ficou com 6 e Ingrid ficou com 5. Tá vendo, ó? Sem controle nenhum. A gente simplesmente não consegue saber, viu, gente? Não consegue saber mesmo. Totalmente sem aleatório, totalmente aleatório. A gente sabe na hora que a gente imprime, mas controlar isso aqui a gente não faz. Dá para roubar o código? Dá, mas não fica legal, né? Você imaginar que você vai criar um jogo viciado já, aí é sacanagem, né? Não dá nem vontade de testar. Dá para fazer umas condiçãozinhas. Só se tirar esse número aqui, eu vou pular, mas não vai ser o caso. Segunda rodada. Aí aqui vai ser, ó, dado jogador 1, rodada 2. A variável vai ficar um pouquinho diferente, mas o código é o mesmo. Porque vai girar o dado, né? E aqui também, ó, vai mudar aqui, ó, dado jogador 2, rodada 2, ok? Então, o que a gente faz aqui agora? Simplesmente soma aqui, ó, resultado, a gente pega aqui, ó, soma J1, soma J2. Eu não tô entendendo qual a dificuldade que vocês tiveram para fazer isso aqui. Dado do jogador 1 mais dado do jogador 1 da segunda rodada. Exatamente. Agora aqui, ó, dado do jogador 2 da primeira rodada e dado do jogador 2 da segunda rodada. É só conferir aqui, ó, soma do jogador 1. Então, dado do jogador 1 da primeira rodada, mais dado do jogador 1 da segunda rodada. Ok, tá beleza. Agora, soma do jogador 2 é o quê? Dado do jogador 2 da primeira rodada e dado do jogador 2 na segunda rodada. Tá certinho também. Então, a gente consegue perceber que esses números aqui vão somar de forma correta. Né? Aqui está pegando o dado do jogador 1, aqui também, dado do jogador 1, aqui também, né? Só as rodadas que são diferentes, beleza? Essa soma aqui vai determinar quem realmente venceu o jogo. Então, só pegando aqui, ó, para imprimir aqui, soma do 1, soma do 2. Vamos lá, ó. Uau. Evelyn, né? Impressão do primeiro nome, com a soma deu 5. Júlia deu 10, certo? Então a gente percebe que tem um ganhador aqui, né? Tem um ganhador. Então a gente, o que vai fazer? Simplesmente fala, ó, vencedor foi fulano, né? O nome do jogador que ganhou, ok? Agora, se houver empate, a gente vai entrar numa condição de quê? De ir sorteando um número para cada jogador
até ele desempatar, certo? Então, é uma condição que a gente vai fazer aquela estrutura de repetição, girar, 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 quantas vezes forem necessárias, né? Normalmente isso aqui não acontece de forma frequente, não. É muito difícil acontecer de ficar batendo o mesmo número várias vezes, ou às vezes até um empate já vai ser difícil. Mas vamos lá, vamos fazer a impressão, né? Isso aqui, vou colocar aqui, ó, se, eu faço a condição, se soma do jogador 1 for maior do que a soma do jogador 2, o que, que a gente faz nesse caso? Quem que vai vencer? Quem é o vencedor? O jogador 1, né? Jogador 1. Então, a gente coloca a mensagenzinha, print o jogador. A gente pode colocar o nome dele, né? Então, seria o ou a, né, jogadora, né? Eu vou colocar o jogador 1, que seria, vou colocar entre parênteses aqui, vou colocar assim, ó, jogador 1, nome da jogadora, venceu. Aí, se quiser, a gente mostra o resultado depois. Mostra essa mensagenzinha aqui. Aí a gente coloca aqui, ó, o nome do jogador 1, nome J1, esse aqui. A gente imprime aqui bonitinho. Agora, vamos lá. Se não, se. Agora, se não, se. E no Python é diferente, né? É o if. É engraçado, eu tô trabalhando com PHP, aí você fica escrevendo PHP. Aí, às vezes, à noite, quando eu começo a trabalhar com PHP novamente, aí eu começo a escrever com Python. Aí tem essas confusãozinhas, tem que apagar um pouco do código de vez em quando. Agora, se a soma do jogador 2 for maior do que a soma do jogador 1, aí a gente fala que o jogador 2 venceu. Coloca o nome dele. Jogador 2 venceu. E aqui, nome J2. Agora, se não, nesse caso aqui agora, a gente vai entrar na outra situação. Agora é assim, ó, eu vou jogar um dado para um dado para outro. Empatou, joga de novo até desempatar, beleza? Então aqui, ó, o se não é o desempate. Desempate. Só pegar esse negócio aqui. Imprimir mais bonitinho, né? Para já ficar legalzinho aqui, ó. Aqui, ó, jogador. Nome do jogador 1. E aqui a gente já coloca assim, ó, jogador 2. Aí vai mostrar o nome do jogador 2. Se a gente quiser mostrar o resultado deles aqui, a gente pode colocar também, porque a gente já fez a continha, né? Já fez a soma. Então, eu posso colocar também. Eu posso colocar aqui, ó, um tracinho, D, que vai ser a soma. É igual, né? Melhor. Essa é a soma de quanto que deu esse dado.
certo? Deixa eu só, antes de criar o código de desempate, colocar aqui, ó, desempate. Vou executar para vocês aqui verem, ó. Como é que tá ficando aqui por enquanto. Salvar aqui. Executar, ó. Nome do jogador 1. Vamos lá. Nome do jogador 1. Leonardo. E nome do jogador 2. Ana Clara. Jogador 1. Leonardo venceu. Olha lá, o Leonardo com 10, Ana Clara com 9. Né? Então, mostra aqui. O jogador 1, Leonardo, venceu. Desempate o empate é difícil chegar, viu, gente? Como eu falei, às vezes a gente não vai conseguir pegar o empate, não. Isso aqui é muito aleatório, né? Muito aleatório, mas tudo bem. É possível. Né? Se fosse só um número, era mais fácil acontecer empate. Mas como são dois, a gente tem que somar os dois números, é mais difícil acontecer. Probabilidade, né? É questão de probabilidade. Mas se acontecer, a gente tem que calcular isso. Agora vocês falam assim, mas para testar o código, o que eu posso fazer? Eu posso dar um jeito de alterar a variável para simular isso, né? Eu posso manipular a variável. Professor, faz o negócio do desempate aí de novo para mim, por favor, porque eu não entendi. A gente não fez ainda, nós vamos fazer. Ah, tá. Ah, tá caindo, né, João? Mas vai dar certo aí. O empate a gente ainda vai fazer aqui, mas eu tô falando que é difícil acontecer porque a gente tem a geração de 4 números aleatórios e a gente está somando esses números, né? 2 com 2. Então, para acontecer o empate, é um pouquinho complexo. Lá, ó. De todas as vezes que eu rodei, só deu vencedor. Só que nós vamos fazer o seguinte: eu vou manipular aqui o jogo, entre aspas, né? Só para a gente poder testar esse desempate que a gente vai criar o código ainda. Então vamos lá, vamos criar o desempate. Como é que funciona o desempate? Aqui está falando o seguinte, ó. Vamos voltar aqui, ó. Se houver empate, você deve lançar a sorte mais uma vez, ou seja, fazer mais uma rodada, gerando mais 2 números aleatórios, um para cada jogador. Quem tirar o dado maior vence, havendo novo empate, sortear novamente até um jogador sair vencedor. Ou seja, a gente vai pegar e sortear mais 2 números, um para cada jogador. Se tiver um número maior que outro, ok, achamos o vencedor. Se não, aí a gente vai ficar girando os dados até achar um vencedor. Como eu falei, é muito difícil entrar no desempate, mas se chegar no desempate, a gente vai fazer exatamente isso. E como que a gente vai fazer isso? Vamos lá, né? Vamos pensar aqui como é que a gente vai escrever. Aqui estava só um printzinho, ó, desempate. Isso aqui é só para mostrar que entrou no desempate. Vamos pensar aqui, ó. Isso aqui é questão de pensar, igual foi aquela questão lá que Lohane passou. Aquela ideia lá que ela falou de não repetir os números. Mas aqui vai ser mais tranquilo. Vou imaginar o seguinte. Primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Fazer o sorteio de mais 2 números, ok? Então, eu posso vir aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Dado
dado J1 é igual ao quê? Dado J1 é simplesmente eu pegar aqui, ó, e rodar o rangeInt novamente, de 1 a 6. E aqui eu coloco o dado J2 e rodo o rangeInt mais uma vez. Joguei os dois dados. Bacana? Agora a gente vai fazer o quê? Verificação. A gente tem que saber se o dado J1, se dado J1 for maior, se dado J1 for maior do que dado J2, se dado J1 for maior que dado J2, significa que o jogador 1 venceu, certo? O jogador 1 vai vencer. A gente pode imprimir na tela assim direto? Pode, né? Simplificar, vou imprimir na tela direto. Bacana. Agora, se não, é o if, né? Se o dado J2 for maior do que o dado do J1, ou seja, o jogador 2 teve um dado maior, a gente vai imprimir aqui que o jogador 2 venceu. O jogador 2 venceu. Ok? Agora, se não. Se não o quê? Se não, novo desempate. Isso aqui é comentário, viu, gente? Novo desempate. Novo desempate. Como é que a gente faz um novo desempate? A gente vai girando, girando, girando o código. Como é que a gente gira o código? Através da estrutura de repetição, né? Isso, estrutura de repetição. Então, nesse caso aqui, a gente não sabe quantas vezes vai repetir. Se vai ser 1, 2, 3, 10, 15, 20, o que for. Então, a gente usa a estrutura while, né? Enquanto. Então, a gente tem que criar uma condição aqui, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar assim, ó. Empate igual a true, né? Ou posso colocar empate igual a 1. O que significa 1? É que o empate está acionado. O 1 normalmente a gente usa para ligado, certo? 1 é ligado. Então está empatado. Então, enquanto empate então, eu vou colocar, para simplificar para vocês, eu vou colocar S aqui, ó. Igual a S. Significa que está empatado, viu? Empate igual a S. Enquanto empate igual a S. Enquanto empate igual a S, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai imprimir desempate, roda o dado do 1, roda o dado do 2, faz a verificação. Aí venceu. Aí a gente coloca aqui, ó, empate é igual a não. Empate igual a não. Se não,
Mas a gente coloca aqui, ó, empate igual assim. O empate ainda está ativo, ó. Então, enquanto o empate for igual a sim, a gente vai girando. Ele simplesmente roda aqui. Só tem um detalhe, né? Aqui a gente precisa recuar essas linhas. Selecionar aqui, ó. Selecionar Tab. Ele recua essas linhas para ele ficar dentro da escultura de repetição. Ok? Então, isso é bem legal, porque a gente vai rodar esse código quantas vezes for necessário. Então, ele vai entrar no desempate, aí fala assim, empate igual assim. Aí fala, ó, enquanto o empate for igual a S, ou seja, igual a sim, aí ele vai imprimir desempate, roda o dado para o jogador 1, roda o dado para o jogador 2, verifica se o dado do 1 é maior que o dado do 2. Se for, ele mostra que o jogador 1 venceu, mostra o nome do jogador 1, coloca empate igual a não. Isso aqui é para parar o código, né? Para ele dar o stop nesse while aqui e não ficar girando mais, não entrar em loop infinito. Aqui, ó, se o dado do 2 for maior do que o dado do 1, a gente mostra que o jogador 2 venceu e o nome desse jogador 2. Coloca empate igual a não também, para justamente parar o código. Agora, se não, isso significa o quê? Que esse dados são iguais, a gente coloca que vai ter um novo desempate. Então, a gente vai colocar empate igual assim, só para certificar que esse código vai girar novamente. Então, enquanto o empate for igual assim, a gente vai girando quantas vezes forem necessárias, certo? E aqui vai ter esse resultado aqui, ó. Olha lá, o O, ele mostra aqui, o jogador O venceu, 12, né? 6-6, que sorte aqui que esse jogador 2 teve. R e E. O jogador E venceu. Um código, ele basicamente é isso. Opa, é o código, vamos dizer, o código ok, né? Eu posso fazer um código batizado para testar os empates. Esse é o código que está funcionando. Olha, teve um empate aqui, ó. E eu não precisei batizar ele, não. Eu ia fazer a manipulação aqui no valor para para ficar para ir pelo menos uma vez um desempate, mas ele rodou aqui, ó. Jogador 1 R foi igual a 7. Jogador 2 T igual a 7. Teve desempate, jogador 1 venceu, né? Que o jogador 1 ficou com a pontuação maior. Só que a gente não sabe qual dado que ele tirou, né? A gente podia mostrar aqui também que dado que cada um tirou. Deixa eu colocar aqui, ó. É basicamente isso aqui, ó, que nós fizemos, ó. Empate. 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 O jogador 1 tirou o dado 1. O jogador 2 tirou o dado 2. Aí agora a gente vai saber direitinho o que cada um tirou. Fica mais legal assim. A gente consegue saber. E olha que é bem tranquilo, viu, Evelyn? Esse código aqui não tá difícil, não. Agora, para empatar de novo, é só. Olha lá, é difícil. Difícil empatar. Muita sorte aqui minha. De logo ter terminado o código ele ter empatado. Olha lá, ó. Pode rodar um bocado de vezes. Para empatar mesmo é complicado. Olha lá, ó. Quer ver? Eu vou. Eu vou. Tranquilo aí. Eu vou pegar aqui.
e vou dar um jeito de ficar com os mesmos números. Como é que eu vou fazer isso? Isso aqui não é bem do jogo não, viu? É só para testar, depois eu vou apagar. O jogo aqui, vamos dizer que já está completo, ó. Eu consigo colocar os nomes e ele já roda direitinho. Aqui já está. Lá, ó. Opa, que beleza. E deu mais de um desempate, maravilha, ó. Ele aconteceu exatamente o que eu queria. Eu não precisei nem, nem batizar o código. Ele simplesmente deu certo, ó. Colocou aqui, ó, jogador 1, Maria. Hoje eu tô com sorte, hein? Jogador 1, Maria, deu 11. Jogador 2, João, deu 11 também, né? Na primeira soma. Aí, desempate. Foi pro desempate. No desempate, teve outro empate, porque Maria ficou com 2, João ficou com 2. Aí foi pro outro desempate. Nesse desempate, jogador 1, que é Maria, ficou com 6, e jogador 2, João, ficou com 2. E jogador 1, Maria, venceu. Então, não precisa nem modificar o código. Nessa rodada aqui, a gente já conseguiu testar e está funcionando direitinho. Porque ele, na primeira rodada, fez a soma, ok. Né? Cada um ficou com 11. Foi para o primeiro desempate. No primeiro desempate, o jogador 1 girou, ficou com 2. O jogador 2 girou, ficou com 2 também, foi para o outro desempate. Aí Maria com 6, João com 2, finalizou o código, porque teve vencedor aqui agora. Hoje é quinta-feira, né? Mega Sena. Mega Sena acho que todo sábado tem, né? A Mega Sena é mais difícil do que isso ainda. Se você for olhar em relação à, à sorte, é muito mais difícil. Mas é bom, né? Quem sabe? Aqui, ó. Eu vou passar o código linha por linha aqui com vocês de novo para ver que não é esse bichão de 7 cabeças igual vocês podem ter aprontado aí, não. Nós fizemos nosso joguinho, né, dos dados. O que a gente faz? A leitura do nome de 2 jogadores. Jogador 1, jogador 2, né, variáveis simples mesmo. Não usei lista aqui para não complicar. Poderia ter usado, até para salvar os resultados que estavam tendo, mas eu não quis fazer isso. Nome do jogador 1, nome do jogador 2. Beleza? Primeira rodada, o que a gente faz? Pega o resultado do dado do jogador 1 e dado do jogador 2. Totalmente aleatório também, ó. Na segunda rodada, pega o dado do jogador 1 e pega o dado do jogador 2. Totalmente aleatório também. Então, depois que a gente passa pela primeira e segunda rodada dos dados, a gente vai buscar o resultado desse jogo, né? Desse jogo aleatório aqui. Simplesmente o que o usuário faz é o quê? Colocar um nome e outro. E ver o que vai dar. A soma vai ser o quê? A soma de J1 é a soma desses dados que foram jogados na primeira rodada e segunda rodada. Então, dado do jogador 1 mais dado do jogador 1, primeira e segunda rodada. Dado do jogador 2 mais dado do jogador 2, primeira e segunda rodada. A gente soma aqui. Depois dessa soma, tem a impressão para mostrar o jogador 1, que é com esse nome, ele recebeu tanto aqui nesse dado dele. Então, aqui, ó, 11, né? Foi para Maria. Então, soma jogador 1. Jogador 2 recebeu quanto nessa primeira soma? 11 também. Aí, ele entrou aqui, né? Então, nome do jogador 2, soma jogador 2. Nome do jogador 1, soma jogador 1. Aí depois, beleza, ele entra nessa fase aqui de verificação. Depois que eu tenho a soma dos dados, eu vou começar a saber quem que venceu esse jogo.
Então, primeira coisa, se a soma do jogador 1 for maior do que a soma do jogador 2, eu vou falar, ó, o jogador 1 venceu. Pronto. Agora, se a soma do jogador 2 for maior do que a soma do jogador 1, aí o jogador 2 vai vencer. E a gente mostra o nome dele. Certo? Aqui embaixo é o se não. Esse else, a gente só vai executar o quê? Ó? Tudo que está aqui embaixo. Ó. Tudo que está aqui embaixo, a gente só executa quando a primeira soma, ou seja, o resultado das somas dos dados jogados são iguais. Vamos dizer que a soma do jogador 1 com a soma do jogador 2 bateu exatamente igual. O que a gente faz? Empate vai para o desempate. Então, a gente criou esse código aqui, ó. Aí fala assim, ó, empate igual a sim. Esse S aqui é de sim. Então, empate recebe sim, por quê? A gente está falando que agora a gente entrou no desempate. Por que eu coloco isso? Porque é uma variável de controle. Então, ela vai ser utilizada nessa expressão while aqui, ó, para fazer a verificação. Se o empate ainda for igual a sim, ele vai continuar rodando esse desempate quantas vezes for necessário. Igual aconteceu aqui de rodar o desempate, nós rodamos mais uma vez, né? Fez o desempate uma vez e rodou um novo desempate mais uma vez. Realmente aqui foi excelente acontecer isso para a gente não precisar ficar mudando o código para testar. Que aí podia até confundir vocês. Então aqui, ó, o empate é igual a sim. Enquanto o empate for igual a sim, a gente vai fazer isso aqui, ó. Imprime desempate. Então, desempate que aparece na tela é a primeira execução aqui, ó. Aí ele pega, sorteia um dado para o jogador 1, sorteia um dado para o jogador 2. E ele mostra o que cada um jogou. Jogador 1, ele teve o dado 1, o jogador 2 teve o dado 2. Então ele mostra aqui o que cada um ficou. Depois vai fazer aquela mesma verificação. O dado do jogador 1 é maior do que o dado do jogador 2? É. Então o jogador 1 venceu, a gente mostra o nome do jogador 1 e coloca empate igual a não. Por que a gente coloca o empate igual a não? Para sair dessa estrutura de repetição. Caso a gente não coloque isso, ele vai ficar girando até eternamente. Ele vai dar um loop infinito que a gente chama. Agora, se o dado do jogador 2 for maior do que o dado do jogador 1, aí o jogador 2 vai vencer. A gente mostra o nome do jogador 2 e coloca empate igual a não também, pelo mesmo motivo daqui de cima. Agora, se não, ou seja, o novo empate aconteceu, a gente vai desempatar novamente. Só para confirmar, eu coloquei aqui, ó, empate igual a S. Significa que enquanto esse empate for igual a S, a gente vai fazer essas operações novamente quantas vezes forem necessárias. Que essa execução aqui foi excelente, que fez exatamente isso aqui para gente. E mostrou que no final Maria venceu com o dado 6, né? Aqui, ó, bateu 11, bateu 2, Maria tirou 6, aí João não conseguiu tirar 6 e Maria ganhou. Certinho? Olha lá, ó. José tirou 6, ó. É quase impossível de acontecer um negócio desse. Olha lá, ó. Para entrar no desempate é já difícil, como eu falei com vocês. Beleza. É difícil aqui, gente? Isso aqui é difícil? Muito? Nossa. Eu achei que você ia achar fácil, mas... Principalmente essa parte aqui, ó. Até... Se os próximos continuar assim, eu tô ferrada.
Tá ferrado? Eu vou até olhar de lado assim pra tela, ó. Falar assim, eita, Maria, o que que vai acontecer daqui pra frente? Ainda bem que vocês já tiveram 50% da nota, né? Agora vocês precisam só de 10 para passar. Ai, ai, tem que rir. Tem que rir, vai dar tudo certo. A gente tá chegando no final do ano, né? Tem que animar aí, ó, que dezembro tem as festas, a gente vai ter Natal, tem Ano Novo. Mas só de 10. Quem já ficou com 50, eu não sei se teve alguém que ficou com 50 não, mas precisa só. Não, a gente vai distribuir 50 pontos. 50 já foram distribuídos. Mais 50 agora nessa parte, né? Se eu já distribuí 50 e alguém ficou com 50 inteiro, precisa só de 10. Ah, você quer fechar? Tudo bem, parabéns. Eu tenho quase certeza que isso não vai acontecer. Ai, quantas atividades? São umas 4 ou 5. Acho que umas 4. Beleza? Essa foi uma delas. Quem não entregou até ontem vai ficar no máximo com a metade. Agora eu já consigo apertar mais vocês. Primeiro módulo aí já foi. Ah, No primeiro módulo, o senhor fez isso? não. Não fiz por quê? Porque eu demorei a corrigir. Dessa vez eu não vou demorar a corrigir, não. Eu já estou passando a resposta para vocês aqui. Beleza? Vale quanto? Eu vou definir, mas esse aqui vai ser uns. Se é 50, né? Vai ser 12 a 15. Vai ser de 12 a 15. Uai, eu passei com mais de 10 dias de antecedência para vocês. Vocês não fizeram porque vocês não quiseram. Eu estava aqui para ajudar. Não, Vocês professor, a foram. gente não porque não foi porque quis. É porque tem muita matéria, muita gente passou um monte de coisa. Essa semana mesmo tá o ó do Borogodó. Então, Eu não vou nem falar nada, Giovana. Não vou nem falar nada. Eu tenho certeza que a minha aqui foi uma das primeiras. Vocês deviam ter outras aí no meio do caminho, mas a prioridade é vocês que fazem. Eu vou ficar discutindo isso com vocês, não. Até porque essas notas, gente, não tem nada a ver. Eu não me preocupo com nota, não. Vocês têm que aprender pelo menos o básico aqui para poder falar que fez essa disciplina. Se vocês vão usar esse conhecimento ou não depois, lá na frente, eu já não sei. Eu sei que, independente do que vocês forem seguir de profissão, raciocínio lógico, esse pensamento mais estruturado com algoritmo, isso aqui pode ajudar vocês em outras coisas, né? Vocês vão conseguir aplicar de uma forma diferente. Talvez não é só construindo um programa, não, mas é raciocinando de forma mais estruturada. Não vou passar o código, não. Eu já mostrei aqui. Depois vocês pegam o vídeo e vão repetindo o que eu escrevi. É bom que vocês aprendem mais. Eu salvei para mim aqui. Vou passar, não. Ó, então, bom dia para vocês. Tudo de bom. Ótima semana, ótimo final de semana aí, né? Já tá no finalzinho da semana. Já é quinta-feira, então, ótima final de semana para vocês aí. Tchau, tchau. Senão ano que vem a gente tá junto. Tchau, gente.